33 Morpeg, Legendary Guardian capítulo 161, duplo homicídio autor, voando sozinho. Tradutor, Endless Fantasy Nuble na voz. Recomendo que vocês ouçam o vídeo na velocidade 1.25x. Esse capítulo veio de novelfull.net e não se esqueça de conferir o site. O assaltante chamado Spadika ficou furioso. Diamond J. Que diabos você está fazendo? Consegue parar de pensar em mulher por alguns minutos? Como consegue pensar em transar bem no meio de uma operação? Se a gente conseguir se safar dessa, eu deixo você transar com 10 garotas por dia. Chefe. Você me conhece. Quando eu entrar no clima, não vou mais conseguir me controlar. Senão, como eu estaria preso? Que perra é essa? Gritou Spadika e ele levantou o pulso esquerdo e olhou para o relógio. Rápido. A polícia vai chegar em 11 minutos. Chega. Eu consigo transar rapidinho. Só preciso de 5 minutos. O assaltante chamado Diamond J ficou encantado por seu líder ter lhe dado sinal verde. Então, ele se adiantou e carregou Yan Feifei para cima. Não. Socorro. Não. Lutando o máximo que podia, ela gritou por socorro. Ah! Riu o assaltante. Em seguida, colocou Yan Feifei em cima do balcão do banco, de frente para ela. Empurrou Feifei firmemente contra o balcão, de bruços, com uma das mãos, e arrancou a saia dela com a outra. Sua força era tão imensa que lhe arrancou a saia com um puxão. Saia. O som da saia sendo rasgada podia ser ouvido em meio ao tom angustiado dos gritos desamparados de Yan Feifei. Ela continuou a se debater, balançando as pernas o mais forte que podia. Havia apenas alguns pedaços de tecido cobrindo sua parte inferior. O ladrão mascarado riu loucamente. Vocês, vadias, adoram usar esse tipo de saia curta. Quase pensei que vocês não estavam usando nada por baixo. Eu teria quebrado meu peito se tivesse enfiado. Yan Feifei continuou a lutar e gritar. Seus esforços para se libertar não só foram em vão, mas também o irritaram muito. Arg! Pare de se esforçar. Bom. Ele bateu a cabeça dela no balcão e a luta cessou. Yan Feifei ainda estava consciente. Lágrimas escorriam por suas bochechas, borrando sua maquiagem. Seus soluços ecoavam pelo silêncio ensurdecedor da multidão, que não podia fazer nada para impedir sua violação. Diamond J estendeu a mão para o que restava da saia e puxou algo tão rápido que Yan Feifei gritou de dor. Em suas mãos, estava uma calcinha roxa com alças finas e rasgada. Ele então empurrou a calcinha contra o próprio rosto e respirou fundo. Gra. O cheiro de ABTCH, certo? Com uma mão ainda nas costas dela, pressionando-a contra o balcão, ele estendeu a outra mão para despir as calças. Yan Feifei olhou para baixo, viu o que ele estava fazendo e finalmente percebeu que estava prestes a perder a castidade. Seus olhos se arregalaram e sua boca se abriu de horror. Ela gritou o mais alto que pôde. Não. Não. Socorro. Por favor, pare. Mais lágrimas rolaram. O balcão estava quase cheio de suas lágrimas e sangue, misturados em uma receita de horror absoluto para uma funcionária de escritório comum. Era demais para ela assimilar. À medida que os seus gritos se tornavam cada vez mais altos, o restante das vítimas silenciava ainda mais. Não se ouvia nada além das batidas cardíacas descontroladas e das respirações aterrorizadas. Ninguém mais ousava se levantar e revidar sob a ameaça das armas apontadas para eles. Zhang Yang não conseguiu se conter. Seus nós dos dedos estavam tão cerrados que ele poderia jurar que suas unhas já haviam perfurado as palmas das mãos. Ele estava furioso. Furioso com sua própria incapacidade de fazer qualquer coisa. Em uma situação financeira ou pessoal, ele escolheria sua vida com prazer em vez de milhões de dólares. No entanto, havia uma garota inocente prestes a ser estuprada bem na sua frente. Como ele poderia simplesmente ignorar isso? Mas o oponente tinha armas. Ele não podia simplesmente sair correndo e usar suas artes marciais sem um plano. Ele poderia levar um tiro antes mesmo de salvar a garota. Zhang Yang examinou a sala inteira em busca de algo que pudesse usar. Avistou um cinzeiro sobre uma mesa à sua frente. Então, ficou de olho no atirador mais próximo, Spadika. Teria que esperar o momento perfeito para atacar. Vamos, querida. Deixa eu te foder gostoso. Diamond J riu maliciosamente. Ele já tinha abaixado as calças. Então, virou-a e arrancou sua blusa. Antes que pudesse fazer isso,
ARGH ele gritou de dor e rapidamente retirou as mãos. Elas sangravam de uma mordida profunda. Sua vadia. Você ousa me morder. Diamond J puxou seus cabelos, levantando sua cabeça. Em seguida, ele a jogou contra o balcão. Com um baque forte, Yan Feifei ficou completamente em silêncio. Sangue começou a escorrer de sua cabeça. Ela estava completamente fora de si, com os olhos desfocados. Atordoada e imóvel, a garota mal estava consciente. HMPH. Vou te foder até você gozar implorando por mais. Diamond J então deu um tapa em sua bunda nua e exposta e levantou uma das pernas, tentando encontrar a posição perfeita para enfiá-la. Nesse momento, Zhang Yang se levantou de um salto. Rapidamente, agarrou o cinzeiro sobre a mesa e o jogou do outro lado da sala. Fixou o olhar na cabeça de seu alvo, Spadika. Paixão. O golpe foi tão forte que o ladrão Spadika girou completamente e caiu no chão. Num piscar de olhos, Zhang Yang saltou para frente e desferiu um soco forte, deixando-o inconsciente instantaneamente. Zhang Yang torceu as mãos de Spadika e as trancou ao lado do corpo. Ele até conseguiu segurar o revólver. Rápido como um raio, Diamond J mergulhou em direção à arma curta no balcão ao lado dele enquanto Zhang Yang pegava o revólver ao mesmo tempo. O ladrão mascarado Diamond J rapidamente puxou Yan Feifei para cima e se escondeu atrás dela, usando-a como escudo humano. Ele gritou por seus cúmplices. Spadika. Spadika. Cadê você? Ei. Chefe. Chefe. Zhang Yang apontou a arma para Diamond J e usou a outra mão livre para agarrar outro assaltante. Seu chefe está cansado. Ele está tirando uma soneca. Tire uma soneca da minha bunda. Diamond J apontou a espingarda na direção de Zhang Yang e gritou. Solte meu chefe. Deixe ir primeiro. Disse Zhang Yang corajosamente, sem nenhum traço de medo em sua voz. Vai se fder. Solta ele. Vou dar um tiro na cabeça dela, disse Diamond J. Seus olhos brilhavam com intenção assassina. Zhang Yang permaneceu calmo e sereno. Ele disse, então vá em frente. Tente atirar. Quando ela morrer, você também estará morto. Merda. Merda. Diamond J xingou sem parar. Ele não era um homem brilhante o suficiente para pensar em uma saída. Só lhe restava ficar parado ali, lutando com a própria inteligência. Eles estavam em um impasse. A atmosfera ficou ainda mais intensa. Tic-tac. O som do relógio de parede ecoava pela sala. O ladrão mascarado Diamond J suava intensamente. Sua máscara escureceu um pouco enquanto o algodão absorvia seu suor. TCH. Quanto mais se arrastasse, pior a situação ficaria. Eles haviam calculado com precisão que todo o processo levaria cerca de 13 minutos para o banco enviar um alarme silencioso para a delegacia e para a polícia chegar. Nesses 13 minutos, eles precisariam escapar. Se a polícia chegasse, eles não poderiam fazer nada além de se render sem condições. Eles seriam então condenados à prisão por pelo menos 20 a 30 anos. Se ele se recusasse a cooperar, seria fuzilado na hora. Não importava o caminho que ele tomasse, nenhum deles era o que ele queria. A intenção assassina em seus olhos ficava cada vez mais forte. Agora, a única coisa em que ele conseguia pensar era na própria vida. Ele queria matar Zhang Yang. Se fizesse isso, também poderia matar seu chefe. Tudo bem, menos porções para compartilhar depois. Ei! Spadika! Eu já. Earth tinha acabado de sair do cofre, carregando uma bolsa enorme, obviamente cheia de maços de dinheiro. Ele rapidamente percebeu que algo estava errado e ergueu a arma. Bom! Zhang Yang reagiu primeiro. Um tiro foi disparado antes que o assaltante pudesse atirar. O ladrão mascarado Earth cambaleou um pouco antes de cair de costas. Havia um ferimento profundo de bala em sua testa. Zhang Yang rapidamente virou a arma e mirou em Diamond J. Sua pontaria não era fraca. Quando ingressou no treinamento militar da universidade, sua habilidade com armas era a número 1 do instituto. Seu desempenho chocou até um dos capitães militares. O capitão até incentivou Zhang Yang a ingressar na escola militar. Sua pontaria poderia ser aprimorada e ela poderia se tornar o melhor atirador de elite do exército. O ladrão mascarado Diamond J jamais imaginou que Zhang Yang fosse capaz de matar sem mais nem menos. Ele até matou outro ladrão sem hesitar. Diamond J acabara de desperdiçar sua única chance de atacar. Os dois estavam novamente em um impasse mexicano.
minuto. 2 minutos. 3 minutos. Uei. Uou. Uei. Uou. No meio do silêncio total, o som ecoado das sirenes da polícia podia ser ouvido se aproximando. O pânico começou a invadir os pensamentos de Kubrick e ele começou a olhar freneticamente para a esquerda e para a direita em busca de uma saída. Se não agir agora, a morte será a única saída. ARGH. Ele levantou a arma e puxou o gatilho. Bom. Bom. Ouviram-se 2 tiros ao mesmo tempo. Baque. Baque. Zhang Yang e Diamond J recuaram, levando consigo os reféns aos quais estavam agarrados. Eles se mataram. Em meio ao silêncio assustador, ninguém no banco ousou se levantar, com medo de que um dos ladrões se levantasse e atirasse neles. O som veio do corpo de Spadika. Todos pularam de susto e se encolheram para trás. Baque. Spadika se mexeu e rolou para longe. Zhang Yang empurrou o cadáver para longe de si e se levantou o mais rápido que pôde. Então, correu rapidamente em direção ao balcão e olhou pela janela. Atrás do balcão, jaziam os restos mortais do assaltante mascarado Diamond J. Havia um pequeno buraco de 9 milímetros bem no lado esquerdo do crânio. Um fluido branco, que parecia ser massa encefálica, havia vazado do buraco, misturado ao sangue fresco. Ele morreu antes mesmo de atingir o chão. Yan Feifei estava bem em cima do corpo. Metade de sua blusa já estava rasgada, com apenas alguns botões mantendo as roupas intactas, revelando sua roupa íntima roxa. Sua parte inferior estava praticamente nua, revelando completamente toda sua floresta densa. Seus olhos estavam dilatados, seu corpo tremia. Ela estava em choque. Era uma sequela traumática de ter passado por tamanha provação. Ela ainda não havia se recuperado. No meio do tiroteio, Zhang Yang colocou Spadika na trajetória da bala e o usou para bloquear o disparo da espingarda. O infeliz assaltante foi morto por Diamond J. Como o tiroteio foi de uma espingarda, o impacto o jogou para trás, fazendo com que ele e Spadika voassem para trás. Zhang Yang deu um suspiro de alívio. Jogou o revólver que carregava para o lado e tirou a blusa. Agachou-se perto da ainda catatônica Yan Feifei e cobriu a parte inferior dela com a camisa. Sussurrou gentilmente: está tudo bem. Os bandidos estão todos mortos. Vai ficar tudo bem. Eu prometo. Yan Feifei ainda estava atordoada. Por um longo momento, ela derramou lágrimas e chorou alto como um bebê. Rapidamente percebeu que Zhang Yang estava bem ao seu lado e o abraçou com força. Uar! Uar! Seus gritos encheram a sala inteira. O sangue que havia sumido de seu rosto ainda não havia retornado. Suas bochechas estavam tão pálidas que ela parecia completamente petrificada. Depois de uma experiência tão horrível, ela sentiu que o único lugar seguro onde poderia estar era nos braços de Zhang Yang. Todos na margem só se levantaram depois de terem certeza que o perigo havia passado. Ouviam-se conversas sobre ofertas da polícia do lado de fora do banco, e outra voz alta e abafada, amplificada por um alto-falante, ecoava: vocês estão cercados. Desistam. Não há como sair daqui em segurança agora. Uma a uma, as vítimas dentro do banco começaram a gritar de volta: não atirem. Os ladrões estão mortos. Estão todos mortos. E então deixaram o local. Assim que uma equipe de 20 soldados das forças especiais, totalmente armados, correu para o banco e ficou chocada ao ver 3 cadáveres caídos no chão. Um simples assalto a banco havia se transformado em um caso de homicídio múltiplo. Todas as vítimas envolvidas no caso foram encaminhadas à delegacia para prestar depoimento. Yan Feifei apenas soltou Zhang Yang do abraço e olhou em seus olhos com lágrimas nos olhos. Ela gritou de gratidão: obrigada. Muito obrigada. Sem a coragem de Zhang Yang, ela definitivamente teria sido estuprada na hora. Quem sabia que tipo de pessoa esse homem seria? Ele era um presidiário, carregava todos os tipos de DST, doenças sexualmente transmissíveis, e teria arruinado sua vida. Ueu, ueu. O som da sirene da polícia ecoou por todo o quarteirão. Vários carros partiram ao mesmo tempo, levando as vítimas do assalto ao banco para o Departamento de Segurança Pública do distrito de Pingjiang. O depoimento sobre o roubo transcorreu sem problemas. Como os ladrões não destruíram nenhuma câmera de segurança do banco, o policial precisou apenas extrair informações relevantes das gravações e dos depoimentos de todas as vítimas do assalto. Após coletarem todas as informações, os policiais confirmaram o ato de bravura de Zhang Yang e salvaram os reféns.
Depois de um tempo, Zhang Yang foi enviado para uma sala de interrogatório usada pela polícia para entrevistar suspeitos. Senhor Zhang Yang, estou certo? Um policial com listras e estrelas na manga estava sentado em frente a Zhang Yang. Ele estava bastante calmo e tinha uma expressão imparcial. Sorriu e disse, que coincidência. Eu também sou um Zhang. Zhang Yuan. Capitão de uma pequena força-tarefa, por assim dizer. Zhang Yang sorriu de volta e o cumprimentou. Prazer em conhecê-lo, Capitão Zhang. O próprio Zhang Yang mal conseguia se concentrar. Acabara de tirar a vida de 2 humanos. Quando as coisas se acalmaram, era seguro dizer que não estava emocionado com a situação, já que não tinha tempo para pensar. No entanto, agora ali, sentado calmamente e tendo tempo para pensar seriamente no assunto, Zhang Yang não se perturbava nem um pouco com o fato de ter acabado de matar 2 humanos. Devia ser o efeito de ter morrido uma vez. Ele devia ter compreendido o significado da vida. Afinal, os 2 ladrões eram maus e mereciam o que lhes estava acontecendo. Zhang Yang não tinha nem o estresse nem a culpa para carregar em seu coração. Eu vi as gravações, Sr. Zhang, e devo dizer que estou profundamente impressionado com a sua bravura. Sua força e determinação são impressionantes, riu Zhang Yuan. Zhang Yang percebeu que algo estava errado quando o arrastou para aquele quarto sozinho. HMPH. Não precisa se gabar nem ficar falando besteira. Zhang Yang respondeu, todo cidadão tem a responsabilidade de combater o crime. Foi só uma coincidência eu estar lá. Sim. Sim. No entanto, Zhang Yuan franziu a testa e assumiu uma expressão preocupada. Senhor Zhang, 2 dos 3 ladrões morreram por suas ações. Eles foram mortos pelo senhor. Mesmo que tenha afirmado que foi apenas em legítima defesa, tecnicamente, é mais como homicídio. Mate o seu traseiro. Se ele não tivesse agido naquele momento, Zhang Yang seria o morto e os criminosos teriam escapado impunes. Aliás, durante aquele impasse, Zhang Yang quase foi morto. A única saída que restava para Zhang Yang era atirar naquele desgraçado para o inferno. No entanto, a pessoa sentada à sua frente dizia coisas que o assustavam. Seus motivos ainda não estavam claros para Zhang Yang. Zhang Yang só podia esperar que ele revelasse suas intenções, mas até então, só lhe restava fingir um sorriso falso e permanecer em silêncio. Zhang Yuan teve a impressão de ter conseguido assustar Zhang Yang. Como agente de segurança pública, temos a obrigação de zelar pela segurança dos cidadãos. O que você fez foi realmente um ato admirável de bravura que merece ser elogiado. Por isso, tenho uma ideia para te livrar da culpa. Você poderia mudar seu depoimento, dizendo que a polícia foi quem matou os ladrões. Policiais, abrindo fogo para matar os criminosos e proteger os cidadãos. Não é a coisa certa a se fazer? Zhang Yang finalmente entendeu o que queria depois de ter falado tudo. Ele queria ficar com toda a reputação. Zhang Yang tinha acertado o palpite. Assim que o caso foi entregue à Secretaria de Segurança Pública, esse figurão chegou a uma conclusão. Com o aumento da criminalidade e seu impacto na sociedade, ele precisava aproveitar a oportunidade para aumentar a reputação da polícia e conquistar o respeito do público. Zhang Yuan compreendeu imediatamente. A verdade é que o caso de roubo e o ato de salvar os reféns recaíam sobre os ombros de Zhang Yang. Do ponto de vista da polícia, o caso já estava resolvido quando eles chegaram. Mesmo tendo chegado pontualmente, sem perder um segundo, a polícia não podia simplesmente ignorar o ocorrido sem fazer nada. O chefe queria que o crédito recaísse sobre o departamento de polícia, já que o filho amado do chefe estava no departamento, para conseguir uma promoção rápida, para ganhar créditos. Portanto, esta era a melhor contribuição que ela poderia receber. É claro que essa fatia do bolo não seria comida apenas pelo chefe do departamento. Ele também teria compartilhado esse benefício com outros oficiais de alta patente do departamento. Todos contariam histórias de como haviam contribuído para a conclusão do caso e compartilhariam juntos o ato de frustrar o roubo e salvar o refém. Zhang Yang não era um agente da lei nem membro do Departamento de Segurança Pública. Se recebesse todo o crédito por este caso, receberia apenas algum tipo de recompensa, como prêmio de cidadão excelente, e algumas centenas de milhares de dólares como recompensa adicional. Zhang Yang não precisava de dinheiro nem de fama pública. Se este cavalheiro tivesse iniciado a conversa com total honestidade, teria entregado o assunto para eles resolverem sem hesitar. No entanto,
Ele não podia ficar parado assistindo a este policial corrupto reivindicar o crédito por algo que não fez. Foda-se essa me dá. Você quer que eu desista do meu esforço em vão? E quer que eu te agradeça por coisas que eu fiz? Você deveria ter vergonha na cara. Se ele fosse outra pessoa com menos inteligência, ele ou ela poderia ter ficado realmente assustado. Zhang Yang fingiu-se culpado de propósito e disse: Capitão Zhang. Fui criado com uma educação honesta. Receio não poder mentir. Zhang Yuan temia que Zhang Yang fosse uma pessoa que ansiava por fama e glória e que rejeitasse sua oferta imediatamente. Foi por isso que Zhang Yuan o assustou em primeiro lugar. Ele então faria um acordo com ele depois. Zhang Yuan sorriu gentilmente e respondeu: Senhor Zhang, não estamos pedindo que cometa um crime mentindo. Isso é para se proteger. Zhang Yang pensou um pouco e balançou a cabeça. Não. Não. Não posso pedir que você assuma a culpa. Eu cometi um crime. Portanto, devo aceitar a punição. Morpeg, Legendary Guardian capítulo 162. O sol violento Xin, o quão persistente esse desgraçado poderia ser? Zhang Yuan começou a ficar um pouco agitado. Um assalto à mão armada é um caso enorme. Eles estavam bem no meio do departamento, pelo amor de Deus. Cedo ou tarde, mais policiais intrometidos seriam enviados para interrogar as vítimas. Aí, seria tarde demais para mudar de assunto. E ele seria pego em flagrante. Senhor Zhang, por favor, deixe isso em nossas mãos. Agentes da Secretaria de Segurança Pública podem atirar em público sem problemas. Não teremos problemas por isso. Mas o senhor é um civil. Zhang Yuan continuou a persuadir Zhang Yang. Não. Não. Eu não posso, em sã consciência, causar problemas para vocês. Vocês estão tentando me consolar de propósito. Eu sei que todos os policiais são bons. Eu jamais permitiria que esse pecado fosse imputado a vocês. Como eu pude tratá-los dessa maneira, pessoas que sacrificam suas vidas para proteger a comunidade boa e pacífica? Por mais que Zhang Yuan tentasse convencê-lo, Zhang Yang apenas balançava a cabeça para a esquerda e para a direita. Zhang Yuan havia desperdiçado seu tempo conversando com Zhang Yang. Por mais que tentasse convencê-lo, Zhang Yang só aceitaria as consequências de seus pecados. Ele até estendeu as duas mãos para algemá-lo. Ai oi. Zhang Yuan não sabia se ria ou chorava. Se soubesse que aquele jovem tinha um caráter tão pé no chão, não teria mentido para ele. Agora que a situação havia se desenvolvido tanto, como ele arrastaria aquele burro teimoso de volta à realidade? Ele deveria ter descoberto isso muito antes. Alguém que fosse tão bom em artes marciais, que arriscasse a vida para lutar contra bandidos, seria definitivamente um homem virtuoso. Enganar um homem virtuoso é trazer calamidade para si mesmo. Zhang Yuan sentiu o arrependimento tomar conta dele como se fosse o próprio dia do juízo final. O tempo não espera por ninguém. Se tivesse explicado tudo com clareza e sem mentiras, teria resolvido o caso num piscar de olhos. Se qualquer outro oficial tivesse assumido o caso, tudo estaria perdido. Poderia ser pior. Ele poderia ser marcado como a pessoa que assustou o herói da comunidade. Não era um assunto fácil de ignorar. Quem sabe, talvez ele tenha que entregar o distintivo. O que eu faço? Cachac. A maçaneta girou e se abriu. Uma policial uniformizada entrou na sala. Ela era alta e extravagante, com aquele uniforme um tanto apertado, que esticava cada fibra do uniforme sobre a pele. Seu peito era tão grande que era impressionante a força dos botões de sua camisa, que ela conseguia segurá-los. Ela não estava sozinha. Atrás dela, estava um homem de meia idade com hematomas no rosto. Ao notar que havia pessoas na sala de interrogatório, zombou friamente e disse: como é que Liu Renliang não avisou que a sala estava sendo usada? Quando o homem com o rosto machucado notou Zhang Yuan, gritou rapidamente: socorro! Quero fazer um boletim de ocorrência. Essa vadia louca é louca. Olha. Olha. Ela fez isso, disse o homem, apontando os dedos para o próprio rosto. Zhang Yuan não conseguiu expressar suas verdadeiras intenções, pois tudo o que acontecia na sala não estava registrado. Ele teve que resolver o caso em particular com Zhang Yang. Talvez a pequena Liu tenha esquecido que eu estava aqui, disse Zhang Yuan, ignorando o homem com o rosto machucado atrás dela. A policial se virou e desferiu um golpe de karatê na nuca do pobre sujeito, deixando-o inconsciente. Os olhos do homem reviraram para cima e caíram no chão. A mulher se virou e zombou de Zhang Yang. Por que você está aqui? Zhang Yang sorriu.
revelando seus dentes brilhantes, e disse: Nossa! Que coincidência te ver de novo. A policial era Sun Xiu. Todos que a conheciam já a reconheceriam com aquele golpe violento. Era o esperado para seu comportamento extremamente violento, como o de uma tigresa. Seu rosto permaneceu frio como gelo. Pare de sorrir. HMPH. O que aconteceu? O que você fez? Zhang Yang deu de ombros com indiferença e disse: Bem, eu matei alguém. Sun Xiu regalou os olhos de repente. Você está louca. Não pense que só porque você é invencível no jogo, também pode ignorar as regras da sociedade. Zhang Yuan tossiu imediatamente e disse: Pequeno Sol, tenho certeza de que você tem outros assuntos para resolver. Eu cuido disso daqui. Ignorando, Sun Xiu caminhou até Zhang Yuan e sentou-se ao lado dele, em frente a Zhang Yang. Explique-se. Zhang Yuan já estava atormentado pelo comportamento persistente de Zhang Yang. Ele mal conseguia se conter. Mas quando Sun Xiu entrou na sala de interrogatório e se sentou, ele acertou em cheio. Sun Xiu havia entrado no departamento havia apenas 2 meses. Como ela ousava ignorar o capitão? Ele não deixaria isso passar. Bom. Zhang Yuan bateu na mesa e gritou: Sun Xiu, estou ordenando que você saia desta sala. Sun Xiu apenas o encarou friamente, com um olhar desconfiado. Ela então o ignorou e se virou para Zhang Yang. Por que você matou? Sun Xiu. Zhang Yuan ficou extremamente irritado. Em seus pensamentos, você se acha tão bonita, hein? Eu sei que você é mesmo bonita, eu poderia até te levar para a cama feliz. Mas isso não significa que você possa fazer o que quiser com essa aparência. Você chegaria ao ponto de me ignorar, como capitão. Zhang Yang sorriu novamente e disse: Havia alguns ladrões no banco. Fiquei agitado. Não consegui me controlar e acabei matando todos eles. É verdade? Ela se virou para Zhang Yuan e perguntou a verdade. O que? Zhang Yuan já estava enlouquecido de raiva. Ela ousaria se virar para ele e pedir uma confirmação? Seu rosto estava vermelho como uma maçã Fuji. Ele se acalmou e disse: Sun Xiu, suas ações já violaram o código da polícia. Agora, saia daqui, converso um pouco com você mais tarde. Kachak. A porta se abriu novamente. Desta vez, era um jovem que parecia ter uns 20 e poucos anos. Ele usava uniforme policial e era bem bonito, embora fosse um pouco baixo. Ele se virou, viu Sun Xiu e sorriu docemente. Então aí está você, pequeno sol. Quando Zhang Yuan viu o jovem, também sorriu. Ah, é Mang. Presumo que já esteja tudo resolvido aqui, não é? Este jovem era o filho amado do chefe do departamento. Por isso, mesmo um oficial superior como Zhang Yuan não ousaria fazer nada a este príncipe. Como o velho era uma pessoa importante no departamento, Mang nem sequer considerou Zhang Yuan importante. Apenas sorriu de volta e concentrou sua atenção em Sun Xiu. Pequeno sol, reservei um lugar para nós no Lavenus. Vamos almoçar juntos mais tarde. Não. Sun Xiu rejeitou friamente e se virou para Zhang Yang. O que aconteceu exatamente? Zhang Yang explicou tudo sobre o caso, de cima a baixo, sem nenhuma informação adicional. Sun Xiu recostou-se na cadeira e suspirou. É mesmo. A expressão de Mang se azedou. Um mês antes, quando avistou esta bela joia, seu coração se encantou com sua pele fria. Mas, ao investigar um pouco mais a fundo, descobriu que Sun Xiu havia sido apresentada ao departamento pelo vice-chefe executivo, Gu Jun. Embora o pai de Mang fosse o verdadeiro chefe, com certo nível de autoridade, ele sozinho ainda não podia governar tudo. 3 representantes do executivo tinham o mesmo nível de autoridade que o próprio chefe. Se Sun Xiu estivesse sob o comando de Gu Jun, então Mang não poderia agir com tanta arrogância. Ele não tinha autoridade para isso. Era por isso que Mang sempre se mantinha nas sombras, observando cada movimento dela. Mas, durante as 2 semanas seguintes, não encontrou nenhuma conexão entre Sun Xiu e Gu Jun. Mang então concluiu que Sun Xiu devia ser parente próxima, filha ou velha amiga de Gu Jun. Era assim que ela poderia estar na força policial. Com isso, Mang decidiu. Como tinha Gu Jun como seu apoio, ele não podia depender de táticas sujas, como promoções, aumentos salariais ou mesmo a ameaça de perder o emprego como método para conquistá-la. Ele teve que recorrer ao método antigo, de ir à frente e agarrá-la. No entanto, sendo a Sun Xiu que todos conheciam,
Ela o tratou com a mesma frieza que os outros, ignorando completamente seus esforços. Maang sempre se conteve por causa da existência de Gu Jun. Ele só podia jurar silenciosamente que levaria a vadia para a cama e transaria com ela. Suportar é como empunhar uma espada de dois gumes. Maang era um homem já intoxicado pelo abuso de poder. Ele era o único filho do chefe Mao Wuxi. Sun Xiu não era nada comparado a ele. Mesmo sendo parente de Gu Jun, não importava se era sua prima ou filha, como poderia comparar sua posição com a dele? Tendo sido rejeitado inúmeras vezes por Sun Xiu, Maang não aguentava mais. Seguindo seus próprios princípios, para perseguir uma mulher, a única maneira é usar seu poder de autoridade para conquistá-la. Depois de ouvir a explicação de Zhang Yang, Ma interrompeu. Ah, então você é o cara que atirou nos ladrões. HMPH. Você sabia que é crime disparar uma arma se você não for um policial? Ele já havia sido informado da situação pelo pai. Ele havia mexido com as vítimas do assalto e as feito confessar que ele era o policial, o herói que salvou a todos, a pessoa que atirou no vilão e salvou o dia. Depois de saber que Sun Xiu havia retornado ao escritório, ele voltou às pressas. Agora, ele sabia que Zhang Yang era o alvo para assumir o papel de herói, e ele tinha que fazer o mesmo que Zhang Yuan havia feito, para assustá-lo um pouco. Antes que Zhang Yang pudesse abrir a boca, Sun Xiu já havia explodido. O que ele fez de errado? Se ele não tivesse agido naquela hora, uma moça inocente teria sido estuprada. Sem ele, poderíamos estar em um tiroteio com aqueles ladrões. Quantas vidas inocentes teriam sido perdidas então? Quando Maang viu que Sun Xiu estava do lado de Zhang Yang, não pôde deixar de sentir ciúmes e mostrou uma expressão ainda mais amarga. O que ele fez foi mais do que legítima defesa. Ah! Então você está me pedindo para derrotar os assaltantes armados com as próprias mãos. É essa a sua definição de legítima defesa? Zhang Yang olhou para ele com raiva, não gostando nem um pouco do homem. Seu tom era bastante provocador. Maang zombou. Qualquer um merece o direito de se render. Você pediu para eles se renderem. Você pediu para eles se renderem. Você disse a eles qual seria a punição severa de tolerar um roubo. Você não disse, disse? Você simplesmente atirou nos três. Tecnicamente, atirei apenas em dois deles, disse Zhang Yang, levantando dois dedos. Zhang Yang estava obviamente irritado com aquele homem ridículo. Zhang Yang instintivamente tratou Maang como um idiota no meio da multidão. Maang ficou furioso. Que tipo de atitude é essa? Hã? O que você disse? Que tipo de atitude você quer que eu te mostre? Quem você pensa que eu sou? Sua esposa. Puta de merda. Zhang Yang respondeu rudemente. Que perra você disse? Quanto mais arrogante você for, mais rápido a arma explodirá na sua cara. Maang destrancou a escotilha, sacou a arma e apontou para Zhang Yang, tentando intimidá-lo. A trava de segurança da arma ainda estava fechada, mas estar do outro lado da arma era uma sensação que ninguém gostaria. A expressão de Zhang Yang mudou. Sun Xiu estava ainda mais fria. Maang, guarde a arma. Relaxa. Eu não vou puxar o gatilho, disse Maang com uma expressão orgulhosa. Em todo o departamento, seu pai era o melhor de todos. O próximo sucessor seria ele. Mesmo que sacasse uma arma e apontasse para um civil contra o protocolo, quem ousaria se opor a ele? Sun Xiu se levantou e encarou Maang com raiva. Sua voz estava carregada de uma raiva tão intensa que qualquer um podia sentir sua fúria. Guarde a arma. O que houve? Ele é seu homem. Por que você ficou tão nervosa? Perguntou Maang. Bom. Pak. Gra. Sun Xiu desferiu um soco direto e acertou com força o rosto de Maang, jogando alguns passos para trás, contra a parede atrás dele. Sangue começou a escorrer do seu nariz. A dor era tão intensa que Maang gorgolejou de agonia. O soco foi desferido por ninguém menos que Sun Xiu. Mesmo que Maang estivesse preparado para receber o soco, com seu nível de artes marciais, o resultado final ainda seria o mesmo. Zhang Yuan estava olhando para um outro lado com o queixo caído. Essa mulher deve estar louca. Comparado ao que ela fez com Zhang Yuan, uma mera insubordinação a um oficial superior, não foi nada comparado a dar um soco no filho do chefe. Zhang Yan também ficou surpreso com a atitude repentina dela. Mesmo odiando Maang. Mas espancar um policial dentro de uma delegacia era algo de outro mundo. Sun Xiu. Ela era realmente a mulher do ano.
Que diabos você está fazendo, Sun Xiu? Com os olhos arregalados e o queixo caído, Zhang Yuan gritou para Sun Xiu. Estando no mesmo cômodo quando o soco foi desferido, Zhang Yuan não fez nada para impedi-la. Isso foi o suficiente para deixar uma má impressão no chefe. Se ele não fizesse algo logo, talvez não conseguisse resistir à fúria ardente de Mao Wuxi. Sun Xiu apenas encarou Zhang Yuan friamente, sem dizer uma palavra. Para ser mais precisa, ele não valia o tempo dela. Maang limpou o sangue e, ao ver o sangue em suas mãos, ficou furioso. Apontou para Sun Xiu com as mãos trêmulas e ralhou. Vê sua vadia de merda. Você ousou me bater. Ninguém nunca ousou me bater desde que eu nasci. Não pense que pode se safar com o Gujun pelas costas. Maldito seja. Meu pai é o chefe. Foda-se. Hoje eu vou te foder até a morte. Mesmo que você me processe depois, todos vão automaticamente dizer que você é a vagabunda e ficar do meu lado. Sun Xiu revelou um olhar ainda mais furioso. Sua intenção assassina vazava como uma torneira. Maang. Zhang Yuan ficou perplexo ao ouvir o nome Gujun. Não é de se admirar que Sun Xiu pudesse ser tão ousada. Ela tinha alguém tão importante atrás dele o tempo todo. Ele se levantou imediatamente e tentou acalmar Maang. Afinal, agora havia dois vice-chefes executivos que ele não podia se dar ao luxo de irritar. Maang já estava enlouquecido de raiva. Ele gritou para Zhang Yuan, você. Tire esses dois daqui. Vou acabar com essa vadia agora mesmo. Ele apontou para Zhang Yang e para o homem com o rosto machucado que Sun Xiu havia trazido e nocauteado. Zhang Yuan sabia que não conseguiria acalmar Maang quando ele estivesse tão irritado. Rapidamente, pegou um celular e ligou para o chefe. Quando Maang e Sun Xiu estavam sob comando de figurões, ele não podia permitir que nada pior acontecesse com nenhum deles. Puta merda. A raiva de Maang crescia a cada segundo. Ele era o único e verdadeiro Maang, filho do chefe do Departamento de Segurança Pública. Se alguém tivesse ouvido a notícia de que ele levou um soco no rosto de uma mulher, isso não o tornaria o motivo de chacota da vida. Com pura raiva fervendo dentro dele, ele cerrou os punhos com força e os jogou em direção a Sun Xiu. Ele queria nocauteá-la e arrastá-la para algum lugar onde ninguém pudesse vê-lo transando com ela até ela perder os miolos. Este era o plano mais simples que se formava em seus pensamentos. Quanto a usar sua arma, Maang ainda era ação suficiente para não usá-la dentro de uma delegacia de polícia. Como um homem justo, Zhang Yang não podia se permitir ficar parado, permitindo que Sun Xiu levasse uma surra, não quando Sun Xiu havia se arriscado por ele. Ele se levantou de um salto e agiu rapidamente. Mas, embora sua reação tenha sido rápida, a de Sun Xiu também não foi desleixada. Ela já havia se preparado para rebater o ataque de Maang. Bom. Bang. Com Sun Xiu lutando em pé de igualdade com Zhang Yang, ela conseguiu manobrar o inútil Maang por uma enorme vantagem. Este peão fraco só conseguiu bloquear alguns golpes antes de finalmente cair sob seus golpes. Ele foi derrubado até os joelhos. Se isso estivesse no jogo, a estrela circulando já teria aparecido em sua cabeça inúmeras vezes. Ele foi completamente dominado por Sun Xiu e tratado como um saco de pancadas. Boa luta. Zhang Yang elogiou Sun Xiu em silêncio. Mas quando percebeu que o saco de pancadas era o filho do chefe do Departamento de Segurança Pública, não pôde deixar de pensar nas consequências. Só lhe restava a esperança silenciosa de que Sun Xiu pudesse encontrar uma saída para eles. Pare! Pare! Gritou Zhang Yuan. Essa mulher é louca. Fora de si. Sun Xiu zombou e se afastou. Não que ela estivesse obedecendo a Zhang Yuan, na verdade, ela já estava farta de socar o homem para tirá-la de Maang. Maang, ouviu-se uma voz na porta de entrada. Um homem gordo estava parado ali. Ele tinha cerca de 50 anos. Quando vi Maang já caído no chão, com a cabeça no chão, hematomas aqui e ali, sangue escorrendo do rosto e completamente desmaiado, não pôde deixar de se sentir magoado e furioso. Gritou com raiva, Zhang Yuan. O que aconteceu aqui? Morpeg, Legendary Guardian capítulo 163, Forte suporte. Zhang Yuan desejou poder desmaiar ali mesmo. Assim, não teria que encarar os olhos assustadores de Mao Wuxi, prestes a disparar lasers. Zhang Yuan era um velho oficial veterano, seu corpo e saúde sempre estiveram em ótimas condições, era difícil para ele até ficar tonto. Ele fez cara de bobo e primeiro explicou o assunto para Sun Xiu e Maang.
Ele foi esperto o suficiente para omitir palavras que Maang havia usado, como vá-de e foda-se ela até a morte. Então, contou tudo sobre como Maang queria se aproximar de Sun Xiu, mas acabou sendo rejeitado por ela, o que resultou no ferimento na cabeça. Em meio à conversa, outro oficial de alta patente se aproximou. Era Gu Jun. Quando Zhang Yuan contatou o chefe, ele também havia contatado Gu Jun para que viesse. Mao Wuxi, o chefe do Departamento de Segurança Pública do distrito de Pingjiang, não tinha medo de Gu Jun, mas este pequeno capitão não conseguia lidar com a ira de um vice-chefe executivo. Gu Jun é um homem de meia-idade gentil e pé no chão. Aos 37 anos, o homem já era subchefe. Tinha um futuro brilhante pela frente, com muitos degraus a subir. Depois que ambos ouviram a explicação de Zhang Yuan sobre o pequeno incidente, ambos permaneceram tão estoicos quanto estátuas. Eles precisavam ter um domínio poderoso sobre suas próprias emoções antes de conseguirem se manter no posto atual. Se alguém fosse temperamental e emocionalmente instável, seria descartado da força policial assim que mostrasse o seu lado ruim. Mao Wuxi era o verdadeiro chefe encarregado de todo o departamento. Ele sabia de tudo o que acontecia dentro do departamento. Mesmo que se esquecesse de algo, tinha sua secretária para ajudá-lo a lidar com pequenas coisas. Era por isso que Mao Wuxi tinha um fato muito claro: Sun Xiu era uma das aliadas de Gu Jun. Se a situação fosse diferente, ele teria deixado as coisas passarem de bom grado. De certa forma, faria com que Gu Jun lhe devesse um favor ou conquistasse sua confiança. Dessa forma, também poderia reprimir os outros dois assistentes executivos intrometidos. No entanto, hoje era diferente. Quem foi atingido foi seu filho. Seu único filho. Se tivesse deixado passar, não teria conseguido aceitar a decisão. Ele também deixaria todo o departamento começar a presumir que Mao Wuxi era inferior a Gu Jun. Sua autoridade estaria comprometida. Mao Wuxi imediatamente se virou para Gu Jun e o encarou com um olhar mortal. O que ele queria dizer era: não se atreva a interferir. Ou então eu vou te cortar pelo pescoço por isso. Gu Jun suspirou pesadamente. Na verdade, Gu Jun não conhecia Sun Xiu. Ele apenas a havia recomendado para entrar na força policial como um favor para um velho amigo. Esse velho amigo também tinha uma patente semelhante à dele. Era um delegado executivo no departamento de comércio. Como compartilhava um relacionamento com ele, Gu Jun não teve dúvidas em fazer um acordo com ela. Normalmente, Gu Jun e Sun Xiu não teriam feito nenhum contato. Ele nunca a tinha visto antes. A última coisa que ele esperava era receber uma ligação de Zhang Yuan, dizendo que Sun Xiu havia espancado o filho do chefe Ma. Isso surpreendeu de forma desagradável. Gu Jun compreendia Mao Wuxi. Ele era mal-humorado e guardava rancor facilmente. Se alguém batesse em seu filho, as coisas nunca acabariam bem. Ele não queria ofender Mao Wuxi, mas quem pediu a Gu Jun para ter um relacionamento com Sun Xiu? No final, ele teve que aparecer no local para ajudar a resolver as coisas. Quando foi alvo do olhar mortal de Mao Wuxi, Gu Jun chegou a um acordo. A menos que tivesse que lutar cara a cara com Mao Wuxi, ele não poderia proteger Sun Xiu. Valeria a pena para ele cometer uma ofensa só por causa de um relacionamento distante? A resposta foi obviamente não. Por fim, Gu Jun teve que balançar a cabeça amargamente. O que ele queria dizer era: faça o que quiser. Eu não vou interferir. Assim que Ma Xiu mandou Gu Jun se retirar, a próxima foi a própria Sun Xiu. Ele levou a mão às costas, manteve-se ereto, com a postura de um líder excepcional, e disse: Sun Xiu, como agente da lei, seu dever é proteger a segurança pública. Não fique atropelando como uma fera furiosa. Olhe para si mesmo. No que você se tornou? Você até levantaria o punho contra um colega policial. Com esse tipo de comportamento, como um líder poderia deixá-lo continuar protegendo os cidadãos? Pessoas como você são as que fariam o departamento perder o seu propósito. Seríamos menosprezados. Enquanto ele prosseguia com seu discurso, suas mãos saíram de suas costas e ele fez gestos frenéticos para Sun Xiu, apontando para ela agitadamente. Algumas pessoas ao redor ouviram a comoção, mas como o subchefe e o próprio chefe estavam presentes, nenhum deles ousou se aproximar. Só conseguiram ficar à distância para ouvir e espiar a cena. A maioria não sabia o que estava acontecendo, mas quando ouviram o chefe Ma repreendendo Sun Xiu, um por um, olharam com pena e empatia. Estômago ronca. A barriga do Zhang Yang roncou a manhã toda. Ele não comia nada desde a noite anterior.
Com uma reviravolta repentina, Zhang Yang milagrosamente deixou de ser um personagem principal e se tornou apenas um personagem secundário. Pelo visto, ele estava prestes a acertar seu terceiro streak. Zhang Yang então puxou discretamente as mangas de Sun Xiu e sussurrou: "Você consegue mesmo sobreviver a isso?" Tão fria quanto as calotas polares, essa mulher não era estúpida. Ela não teria atacado o filho do chefe sem algum tipo de trunfo escondido em algum lugar. Sun Xiu apenas olhou friamente para Zhang Yang por um segundo antes de se virar novamente para o chefe. Os cantos dos seus lábios se contraíram um pouco. Zhang Yang percebeu então que ela nem estava levando aquilo a sério. Como esperado do chefe do Departamento de Segurança Pública, este homem usou a lei e o código de conduta para pressionar Sun Xiu. Mas a maneira como ele falou, com tanta raiva e hostilidade, que se não tivesse arrastado Sun Xiu para a rua e mandado matá-la a tiros, não teria apaziguado a fúria do público. Tanta responsabilidade para a polícia. Como poderíamos ainda proteger o público com ela no FBI? Sugiro fortemente que a retiremos, Sun Xiu, de suas funções. Retiremos esse veneno da polícia. Sr. Gu, o que o senhor diz? Mao Xi se virou para Gu Jun. Gu Jun praguejou silenciosamente. Ele já havia expressado sua intenção de ficar fora dessa confusão, porque aquele idiota do chefe Mao arrastaria de volta para a confusão. Ele não sabia que Sun Xiu era sua recomendação para a polícia. Se Gu Jun tivesse concordado em demitir Sun Xiu, seria como se estivesse se dando um tapa na cara, admitindo que não havia avaliado o potencial de uma pessoa. Gu Jun não era alguém tão mole quanto um pêssego, facilmente manipulável. Mas, nesse caso, Sun Xiu estava de fato do lado errado da lei. Ela foi quem atacou primeiro. Gu já não tinha nada a dizer sobre isso. Suspirou e se virou. Mao Xi deu um sorriso sinistro e voltou seu olhar para Sun Xiu. Por meio deste, anúncio que Sun Xiu será dispensada de todas as suas funções e destituída de seu cargo como oficial do Departamento de Segurança Pública. Pai. Depois de recuperar o fôlego por um tempo, Ma Ang entrou em cena e disse: "Não a demitam ainda. Deixem-na trabalhar para mim. Eu mesmo a farei sofrer." Mao Xi ficou tão furioso que quase levou um tapa na cara. Como ele pôde ter um filho tão idiota? Não se pode dizer uma coisa dessas em público. Ele achou que a Secretaria de Segurança Pública era dele para brincar? Que idiota! Ele podia esperar até demitir Sun Xiu e depois mandá-la prender por agressão. Até lá, você pode fazer o que quiser com ela. Fique quieto. Mao Xi encarou seu filho com um olhar de advertência. Ma An sentou-se calmamente e permaneceu em silêncio. De um lado, Gu Jun ria silenciosamente. Uma zombaria silenciosa ecoou mais alto que palavras. Sun Xiu olhou friamente para Mao Xi e disse: "Tem certeza de que quer me demitir?" Mao Xi riu. "Você acha que eu não posso te demitir agora?" "Você tem certeza de que quer me demitir?" ela perguntou novamente. Mao Xi ficou completamente furioso. Ele gritou: "Zhang Yuan! Algemena! HMPH! Vou acusá-lo de agressão intencional contra um policial. Isso é um crime grave." Sun Xiu riu friamente. "Você não tem autoridade para me demitir." "O que ela está dizendo? Será que ela perdeu a razão?" Mao Xi já estava indescritivelmente irritada. Gu Jun balançava a cabeça do outro lado da sala. Ele sabia do trunfo de Sun Xiu. Mas quando alguém tão proeminente quanto Mao Xi, ele nem precisaria se preocupar com o vice-chefe do Departamento de Comércio. Sun Xiu pegou o seu celular e rapidamente procurou um número e ligou. Mao Xi encarou Zhang Yuan com raiva e berrou: "Por que você ainda está aí parado? Você espera que eu aprenda pessoalmente?" Quando titãs se chocam, os mortais só conseguem se encolher de medo. Zhang Yuan se vira e fixa o olhar em Gu Jun. Ele não pode desobedecer a ordem de Mao Xi, mas também não quer ofender Gu Jun. Ser o intermediário não é uma tarefa fácil. "Tio Quan. Sou eu? Como você está?" Enquanto todos os olhares se voltavam para ela, Sun Xiu estava ao telefone, conversando com um membro da família. Quando Zhang Yuan finalmente percebeu que Gu Jun não olhava diretamente para ele, entendeu que Gu Jun não queria nada daquilo com ele. Zhang Yuan reuniu coragem e caminhou até Sun Xiu. "Pequeno Sol. Por favor, coopere comigo aqui. Desligue o telefone e coloque as mãos atrás das costas." Em vez de obedecer, Sun Xiu deu alguns passos à frente e entregou o telefone para Mao Xi. Ela o encarou em silêncio,
indicando que havia alguém do outro lado da linha querendo falar com ele. Mao-Shi nunca tinha visto alguém tão louco e ousado quanto Sun Xiu. Ele riu um pouco e disse: "Quem você pensa que eu sou? Sou o chefe do Departamento de Segurança Pública. Alguém de alto escalão. Não é qualquer um que pode simplesmente falar comigo." Mao Shi atende a porra do telefone. Seu filho da mãe. Mesmo sendo apenas pelo viva voz, era bem claro, mas não alto. Antes que Mao-Shi pudesse continuar se gabando, ele congelou completamente ao ouvir a voz. Aquela voz. Ele conhece aquela voz. Era Quan Pengfei, a secretária municipal da cidade de Zhoushu. Em outras ocasiões, ele teria sorrido como uma criança pegando um doce ao atender uma ligação daquele homem. Mas agora, este é o secretário municipal, um homem de posição ainda mais alta, que foi levado a xingar ao telefone. Então ficou claro para ele que aquela mulher, Sun Xiu, era uma mulher de certo calibre. Mao-Shi acreditava firmemente que, mesmo que a situação tivesse mudado de Sun Xiu para o próprio filho de Quan Pengfei não ficaria tão agitado. No máximo, ele apenas se desculparia silenciosamente com o respectivo departamento. Mas agora, até mesmo o digno Quan Pengfei havia perdido a compostura. Isso só podia significar que Sun Xiu era alguém de importância ainda maior. Até onde ia a influência dessa mulher? Devia ser tão alta quanto a autoridade de um estado. Num instante, Mao-Shi ficou completamente atordoado. Suas mãos tremiam ao pegar o telefone nas mãos de Sun Xiu. Ele quase deixou o aparelho cair ao tentar colocá-lo no ouvido esquerdo. Olá? Aqui é o secretário Quan? Ah, hectares. Sim. Aqui é Mao-Shi. O quê? Não. 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 Eu nunca quis dizer isso. Sim. Nós, do Departamento Distrital de Pingjiang, cooperaremos com o secretário. Qualquer pessoa com um nível médio de inteligência entenderia que a pessoa do outro lado da linha era alguém de nível superior ao de Mao-Shi. Deve ser um líder de nível municipal. Secretário Quan? Existem poucos líderes com o nome Quan na cidade de Sutong. No entanto, haveria apenas uma pessoa com nível municipal, que é o secretário municipal Quan Pengfei. Puta merda. Qualquer um que entendesse a situação respirou fundo. Pensar que ela poderia simplesmente pegar o telefone e ligar para a secretária municipal para ajudá-la. Quão poderosa essa mulher era! Todos mudaram a maneira como olhavam para Sun Xiu. Antes, era de uma forma um tanto condescendente e lamentável, mas agora, estavam completamente impressionados com ela. Gu Jun estava devastado de arrependimento. Se ao menos tivesse se levantado e defendido Sun Xiu, teria caído nas graças do secretário municipal. Meu Deus! Ele era apenas um pequeno oficial sentado. Se ao menos pudesse se agarrar ao secretário municipal e se dar bem com ele. O subchefe Gu estava com tanta inveja que palavras não conseguiam descrever o que sentira. Ele voltou a olhar para Sun Xiu e observou. Aquela mulher, sempre fria, continuava calma e serena. Mesmo depois de tanta comoção com o chefe, ela não havia perdido a compostura e permanecia completamente estoica e impassível. Era como se tivesse acabado de desviar balas de seu peito enorme como se fosse poeira em sua camisa. Com base em mais de 10 anos de experiência na força policial, Gu Jun concluiu que aquela mulher não era para brincadeiras. Mas quando se virou e avistou Zhang Yang, sorriu. O rapaz parecia ser bem próximo de Sun Xiu. Talvez ele pudesse se beneficiar do rapaz. Morpeg, Legendary Guardian capítulo 164. Namorada Mao-Shi devolveu o telefone com cuidado e respeito para Sun Xiu, com o tipo de gesto que se vê de um caixa de supermercado ao dar o troco ao cliente. Mas era mais do que isso, era como se a pessoa à sua frente não fosse sua subordinada, mas sim sua mãe. Esse tipo de nervosismo e respeito fariam toda a diferença. Sun Xiu pegou o telefone, colocou-o no bolso e disse indiferente: então, ainda estou demitida. A RGH aquele discurso foi como um tapa na cara. Um sal na ferida. Mao-Shi recebeu suas palavras ásperas como uma facada no peito, mas ainda assim sorriu amargamente para ela. O que você está dizendo? O pequeno só é um oficial da lei, o oficial do povo. Todos sempre a admiraram. Lembre-se dos seus méritos. Do outro lado da sala, Maang já estava devastado pela ganância e pela raiva. Seu rosto estava retorcido e feio. Ele pensou que conseguiria pôr as mãos naquela vadia, prendê-la por alguns dias e brincar com ela como bem entendesse. Jamais imaginaria que seria interrompido.
Seu pai estava literalmente tão bloqueado que talvez ele não conseguisse mais aguentar. Mesmo sendo convencido, ele não era tolo. Sabia a hora de recuar quando até mesmo alguém como seu pai estava de cabeça baixa diante de Sun Xiu. Como Mang poderia sequer esperar enfrentá-la agora? Sun Xiu, farta do drama de pai e filho, foi até Zhang Yang e gesticulou: "Siga-me." Zhang Yang assistia ao filme que lhe era apresentado havia um dia inteiro. Se não estivesse faminto, não teria deixado acabar tão rápido. Levantou-se e foi até Sun Xiu, com uma leve sensação de insatisfação. Todos do outro lado da história olhavam para Zhang Yang com inveja. Aquela mulher era a deusa da lei. O ser poderoso que tinha o apoio do secretário municipal. Qualquer um que pudesse ter qualquer tipo de relacionamento com ela seria o cara mais sortudo do mundo. Não me diga que você não gostaria de tê-la como amiga. Sun Xiu caminhou um pouco antes de se virar rapidamente para encarar Mang. Mang ergueu o rosto ameaçadoramente. Uau! Sun Xiu deu outro soco em seu rosto lamentável. A RGH Mang lamentou. O sangramento que havia parado com o soco anterior estava vazando novamente. Ela simplesmente deu um soco na cara do filho do homem. No entanto, Mao Shi não teve escolha. Era flagrantemente óbvio. Seu rosto estava todo sorridente, sem nenhum sinal de dor ou raiva, como se Mang não fosse mais seu filho e Sun Xiu fosse sua própria filha. Seguindo de perto Sun Xiu, o coração e a mente de Zhang Yang fervilhavam. Ele realmente acreditava que, mesmo tendo uma fortuna de 20 bilhões ou até 200 bilhões, Mao Shi ainda não se renderia a ele. Ele nem sequer ficaria parado quando Zhang Yang batesse em seu filho como Sun Xiu socou Mang bem na frente de Mao Shi. Esse era o verdadeiro poder da autoridade. Na verdade, foi Sun Xiu quem deu o primeiro soco. Se Mao Shi tivesse se fortalecido na decisão de atacá-la, ninguém poderia tê-lo impedido. Mas, em seguida, ele teria que enfrentar a ira do secretário municipal, um homem de patente superior que poderia facilmente cuidar dele, um mero oficial de seção. Será que Mao Shi conseguiria manter tudo discreto? Será que ele conseguiria silenciar todos os envolvidos? Uma vez aberta a investigação, qualquer segredo seria revelado. E uma vez que Mao Shi fosse derrotado, era hora de Sun Xiu assumir o seu lugar. A essa altura, Mao Shi não só poderia se vingar, como também teria perdido sua carreira e posição. Ele poderia até ser jogado na prisão por só Deus saber que tipo de lei foi usada indevidamente. Dizem que, uma vez que um homem experimentasse o sabor do poder, não conseguiria viver um dia sem ele. Tendo experimentado o poder de sua autoridade, você esperaria que o homem largasse tudo e recomeçasse. Se esse dia realmente chegasse, os deuses certamente teriam tentado tirar sua vida como um jogo. Foi por isso que Mao Shi escolheu suportar, mesmo que não conseguisse suportar tudo. Zhang Yang sempre teve uma ideia vaga do poder da autoridade. Mas hoje foi o dia em que ele realmente entendeu o que significava ser um homem com autoridade. Não importava se Liu Wei quisesse escolher Zhang Yang como seu inimigo nesta vida atual, Zhang Yang seria o primeiro a pegar o martelo da justiça e golpear o homem que arruinou sua vida passada. Para isso, seria necessária uma preparação adequada e completa. Um homem como Liu Wei não era qualquer homem de uma família rica qualquer. Ele era um chefão, o senhor do crime, o verdadeiro mestre com uma fortuna multibilionária. Se Zhang Yang quisesse travar uma guerra com ele, dinheiro por si só não seria eficaz, outros teriam feito o mesmo. Nada neste mundo era justo. A história foi escrita com o sangue dos perdedores. Somente os fortes sobreviverão. Ter alguém como contato no escritório ao seu lado pode lhe dar vantagem quando Liu Wei decidir usar alguns truques sujos para sabotar Zhang Yang. Os pensamentos de Zhang Yang estavam calmos, mas quando ele virou a cabeça para olhar a bela Sun Xiu, ele não pôde deixar de sorrir. Sun Xiu notou seu sorriso doce e caloroso e reagiu com frieza. Pare de sorrir como um pervertido. Venha comigo. Para a sala de treino, lutaremos mais uma vez. Não vou perder para você desta vez. Zhang Yang imediatamente parou de andar e gesticulou para que ela parasse. Espere. Um reino não pode lutar com um soldado faminto. Pelo menos me deixe comer alguma coisa. Sun Xiu se virou e viu o relógio marcando 11 horas. Então, suspirou e exclamou: Ok, vamos almoçar juntos. Nem pense em fugir. Os dois saíram da estação e jantaram em um restaurante próximo. Como comia muito, e até mesmo pulou uma refeição,
Zhang Yang pediu 5 pratos de arroz e devorou tudo como um leão faminto. Os outros clientes do restaurante ficaram chocados com o seu apetite. Mas que? Bem ao lado desse glutão está uma linda garota com estilo e boas maneiras. Como ela pôde simplesmente sentar ao lado dele sem nem tentar impedi-lo? Ela está tentando ser engraçada. O que ela está tentando fazer? Zhang Yang notou os olhares curiosos dos outros clientes, mas optou por ignorá-los. Tudo o que lhe importava era encher o estômago vazio até a satisfação. Terminou? Então vamos. Sun Xiu era um tanto desajeitado e deixou Zhang Yang pagar a refeição. Os dois voltaram para a estação e foram direto para a academia. Eles vestiram suas roupas de treino, do tipo que era quase semelhante ao de um lutador de taekwondo ou karatê, o que facilitava o manuseio por ser folgado. Eles não deveriam usar calçados na academia nem no sparring. Vocês devem saber que, durante um chute, ter um calçado faria uma grande diferença. No entanto, eles estavam apenas praticando sparring, e não lutando até a morte. Bom. Bom. Pac. Pac. A luta começou com grande ferocidade. Durante o treino, a maioria dos policiais na delegacia foi almoçar. As únicas pessoas na sala de ginástica eram Zhang Yang e Sun Xiu. Além do som estrondoso de chutes e socos, o resto da delegacia estava em completo silêncio, amplificando ainda mais o barulho dos golpes. O nível de habilidade de Sun Xiu era bastante alto, mas o treinamento diário de Zhang Yang provou torná-lo ainda mais forte. Ambos estavam quase no pescoço um do outro no início da luta. Mas, à medida que a luta se prolongava, a constituição física e a força naturais de um homem começaram a mostrar maior vantagem. A respiração de Sun Xiu ficava mais alta e seus socos começavam a perder o poder destrutivo. Até sua velocidade estava diminuindo. Uau! Zhang Yang saltou sobre ela como um tigre, jogando-a no chão. Sun Xiu estava ficando cansada. Ela havia perdido quase toda a sua força. Ela queria se esquivar do ataque, mas seu corpo não obedeceu. Ela foi empurrada com força para o chão. Zhang Yang estava bem perto dela naquele momento. Os dois estavam a apenas alguns centímetros de distância um do outro, e então ele riu. Rainha do Gelo. Admita a sua derrota. Seja na vida real ou no jogo, você jamais conseguiria me derrotar. Suas bochechas estavam vermelhas de raiva. Seus olhos se estreitaram com o brilho de uma intenção assassina. Zhang Yang ficou bastante chocado. Talvez tivesse falado demais. Mas então percebeu que suas duas mãos estavam agarrando o seio voluptuoso dela. Uau! O corpo desta rainha é realmente autêntico. Zhang Yang sabia que sua mão era larga o suficiente para segurar uma bola de basquete, mas não conseguia nem segurar direito aquelas melancias Super GG. Aquela maciez e elasticidade incomparáveis eram realmente extravagantes. A sensação era realmente maravilhosa. O corpo de Zhang Yang esquentou e acionou uma certa bandeira. Desde que renascera, ele nunca havia feito isso antes, nem mesmo sozinho. A quantidade de excitação fez com que Zhang Yang reagisse da maneira mais máscula possível. Ele rapidamente tirou as mãos e sorriu inocentemente. Sinto muito. Foi um erro. Eu não fiz de propósito. Sun Xiu se afastou dele, levantou-se e correu para o vestiário. Pac pac pac. O som de seus passos pesados podia ser ouvido enquanto seus dois pés esguios e belos corriam pela sala. Zhang Yang se virou e olhou para as palmas das mãos. Lembrou-se das vezes em que trocava golpes com Sun Xiu, e de inevitavelmente se aproveitar dela. Cerca de 30 segundos depois, Sun Xiu saiu da sala e se aproximou de Zhang Yang com uma arma na mão. Ele podia sentir a forte intenção assassina emanando de todos os lados. A arma ainda estava no coldre, trancada. Mas a mulher se esforçava ao máximo para destrancar a escotilha e retirar a arma. Era possível ver que a mulher não estava raciocinando direito. Sua respiração era irregular e instável. Suas pupilas se contraíam e dilatavam incontrolavelmente. O suor escorria por sua pele sedosa. Suas mãos e pés tremiam furiosamente. Ela só conseguiu destrancar a escotilha do coldre depois de inúmeras tentativas. Sacou o revólver e o engatilhou. Cachac. A trava de segurança estava desligada. Ao ver o cano da arma apontado para ele, Zhang Yang não pôde deixar de pensar que ela poderia realmente puxar o gatilho. Aquela mulher era corajosa o suficiente para socar o filho de um homem bem na cara dele. Ela não pensaria duas vezes em atirar no homem que a molestou. No peito dela. 2 vezes. ARGH, que sorte.
Era a terceira vez que ele estava do outro lado da arma. Zhang Yang não se importava com a prisão de Sun Xiu por assassinato. Ele tinha que pensar por si mesmo desta vez. Se morresse, tudo que se preparasse para fazer seria em vão. 1 milhão de soluções passavam por sua cabeça. Deveria implorar por misericórdia. Pelo visto, aquela mulher fria não se importaria com seus apelos. Na verdade, ela poderia ser ainda mais agressiva e atirar nele mesmo assim. Ela poderia até atirar nele com um tiro de cada vez e matá-lo lentamente enquanto ele sofria a dor lenta e agonizante antes de morrer. Deveria arrancar a arma. Mas era Sun Xiu quem estava ali. A mulher lutava na mesma velocidade que ele. Quando Zhang Yang conseguisse se aproximar, já teria novos buracos no peito ou até mesmo entre os olhos. HMMM. Zhang Yang teve um pensamento repentino. Lembrou-se de ter assistido a um filme muito antigo antes e de uma cena que poderia recriar para se salvar. Zhang Yang abaixou as mãos, olhou intensamente para Sun Xiu e então gritou com toda a força dos pulmões. Eu te amo. Sun Xiu ficou atordoada. Pela primeira vez na vida, Zhang Yang viu a fria Sun Xiu expressar uma emoção. Seus dedos não estavam nem perto do gatilho. Tudo bem. Isso pode funcionar. Zhang Yang se forçou a se acalmar e tratar Sun Xiu como um chefe no jogo a ser derrotado. Primeiro, para diminuir a defesa dela. 5 acúmulos de menor defesa de Alejar. Não consigo mais mentir para mim mesmo. Desde que te vi, me apaixonei perdidamente. Zhang Yang disse lentamente. Ele se esforçou ao máximo para construir as frases corretamente. Para começar, ele não era bom em seduzir uma mulher. Sun Xiu permaneceu imóvel. Mas ela ainda estava ouvindo. Que bom. Ela pretende ouvir. Se ele tivesse ouvido o som de um tiro, mesmo em sua forma fantasmagórica, ele não teria onde se esconder. Certo. A defesa dela foi reduzida. Agora é hora de implementar superhabilidades. Aí vem menor varredura horizontal e menor esmagamento destrutivo. Atire em mim, se é isso que você quer. Não guardarei rancor de você. Morrer em suas mãos seria minha maior honra. Zhang Yang continuou a distraí-la. Sun Xiu permaneceu em silêncio e estoica. Ela apenas encarava Zhang Yang com seus lindos olhos. 1 minuto. 2 minutos. 8 minutos. 9 minutos. Zhang Yang ainda estava parado ali, olhando para ela, imóvel. No fundo, porém, ele literalmente gritava, meu Deus! Você poderia, por favor, se apressar e tomar sua decisão? Você quer que eu morra? É só dizer. Deus. Estou aqui esperando você tomar uma decisão para sempre. Finalmente. Sun Xiu abaixou a arma e guardou a arma de destruição no coldre. Ela se virou, olhou para Zhang Yang e disse, tudo bem. De agora em diante, você é meu namorado. Zhang Yang ficou atordoado. O quê? Era só isso? Ele ainda tinha alguns truques na manga. Será que ele virou o personagem principal de um romance? Virou o centro de um harém com 1000 mulheres rastejando sob seus pés, usando um terno completo de faroeste, depois de exibir algum movimento incrível ou algo assim? Sun Xiu continuou frio e impassível, mesmo depois de declarar Zhang Yang como seu namorado. Ela disse, são poucos os homens que poderiam me derrotar. Afinal, eu preciso me casar um dia. Se você acha que tem a chance de provar seu valor, não me importo em te dar uma chance. Ah, por favor. Você não se importa? Eu me importaria. Zhang Yang suspirou profundamente. Ah, por favor, me perdoe, Liu. Se eu não tivesse mentido para ela, não teria chance de te encontrar no futuro. HMMM. Ele deveria ser o primeiro a pedir um término. Isso seria impossível. Conhecendo-a, Sun Xiu ficaria furiosa. Não seria surpresa se ela pegasse a arma e atirasse nele de verdade desta vez. Parecia que ele teria que esperar que Sun Xiu fosse a pessoa a pedir o término. Precisava mostrar que não era um bom marido, apenas um bom amigo. Assim, poderia se salvar e manter esse relacionamento amigável e super benéfico com ela. Vou bater o ponto agora. Vá para casa sozinha, disse Sun Xiu enquanto se virava e ia em direção ao vestiário. Zhang Yang deu um suspiro de alívio e foi para o seu próprio vestiário. Só então descobriu que estava completamente encharcado de suor, com o uniforme grudado nas costas. Lembrou-se de como era a aparência de Sun Xiu quando estava toda no estilo Mulher Maravilha, pronta para matá-lo a qualquer momento. Um arrepio percorreu sua espinha. Droga!
Aquela rainha do gelo é simplesmente louca. Depois de vestir suas próprias roupas, Zhang Yang caminhou para casa. No caminho, ele se perdeu em pensamentos. Não importava quanto tempo pensasse, não conseguia pensar direito. Simplesmente não sabia o que fazer a seguir. Arg! Que se dane. Vou atravessar essa ponte quando chegar a hora. Aquela cabeça de gelo não poderia vir até minha casa e apontar uma arma para minha cabeça para me forçar a transar com ela. Zhang Yang então se deitou no sofá, colocou o capacete e entrou no jogo. Pequeno Yang. Por que demorou tanto? O Gordo imediatamente enviou uma mensagem privada. Você teve uma noite divertida? Ei! Diversão, minha bunda, respondeu Zhang Yang. Ah, é mesmo. Tenho mais notícias. Gritou Gordo. O céu imperial já derrotou o quarto chefe da masmorra do interior do castelo. Zhang Yang franziu as sobrancelhas. Tão rápido? É. Disse o Gordo, preocupado. Tenho medo que eles conquistem a masmorra inteira antes mesmo de começarmos. Eles podem colocar as mãos na conquista primeira limpeza. Zhang Yang riu. Fique calma. Está tudo bem. Está tudo bem. Mesmo tendo dito isso, depois do jantar, Zhang Yang entrou no fórum oficial para especular sobre as respostas de outros jogadores. Desta vez, o jogador Martian Omelan elogiou os caras do Imperialski. Ele chegou a dizer que o jogador Oni Swordstruck poderia ser, de longe, o único que poderia rivalizar com o jogador mais popular da atualidade, Zhang Yu. Oni Swordstruck poderia até ter o potencial de superar Zhang Yu. Até então, as outras super guildas ainda estavam com dificuldades no terceiro chefe, mas Imperialski já havia derrotado o quarto chefe sob a liderança de Oni Swordstruck. Sua guilda estava firmemente em vantagem na conquista primeira limpeza. A discussão no fórum conquistou o apoio e a concordância de muitos jogadores. Os demais, fãs de Lone Desert Smoke, não participaram da discussão, já que Zhang Yang e sua equipe já haviam participado da exploração de masmorras há muito tempo. Eles apenas deixaram um comentário, dizendo coisas como, esperem para ver. 19h30, Zhang Yang entrou no jogo, reuniu a Inshu e sua turma e começou a invadir o interior do castelo. Sun Xinyu continuava fria como sempre. Ela nem sequer demonstrou qualquer sinal de ser mais amigável com Zhang Yang após a declaração. Às vezes, quando Zhang Yang não conseguia pensar direito, ele pensava nos eventos que aconteceram naquela manhã como se fossem apenas um pesadelo. Jing. Você entrou no castelo da Lua Negra, interior do castelo, hardcore. O grupo entrou na masmorra pelo portão principal e entrou no castelo do lobisomem. Ao passarem pelos portões, foram recebidos por um amplo salão. O cenário era o anoitecer, centenas de homens e mulheres estavam vestidos extravagantemente, dançando alegremente ao som da música romântica que preenchia o ar. Havia um grupo de 10 pessoas no salão também, e parada no canto da escada do segundo andar estava uma nobre mulher, esbelta e bela. Ela segurava com uma das mãos esbelta e claro o corrimão da escada e com a outra uma taça de vinho. Esta nobre era a mesma pessoa com quem Zhang Yang lutou na área de jardim da masmorra. Ela era Genie, a esposa do mestre Waler. Desta vez, ela não era um monstro aleatório, mas sim uma chefe de nível cinza prata. Genie, esposa do mestre Waler, cinza prata, monstro humanoide. Nível 44. HP 1.200.000. O grupo não poderia iniciar o chefe sem primeiro eliminar os lacaios, convidados enlouquecidos. Elite, humanoide. Nível 41. HP 82.000. Aqueles que têm a habilidade de aura, por favor, ativem-na agora. Toda vez que vocês entrarem ou saírem, o sistema desativará automaticamente. Criem o hábito de sempre ativar a habilidade de aura toda vez que entrarem no jogo, disse Zhang Yang. Droga! Eu realmente esqueci de ativar minha aura. Wei Yan gritou, ativando sua menor aura de força somente depois que Zhang Yang notificou. O grupo tinha um total de 5 portadores de aura diferentes. Como um shots de menor aura de companheiro do Fatian eram os mesmos, os efeitos não se acumulavam e eram tratados apenas como um efeito de aura ativo. Menor aura de força, menor aura de vitalidade, menor aura de companheiro e menor aura de vida. Todos receberam 4 efeitos de aura benéficos cada. Luz estelar. Comecem a luta. Zhang Yang gritou. Morpeg, Legendary Guardiã capítulo 165, a primeira chefe,
Jane Luz Estelar Infinita conjurou imediatamente menor arremesso de escudo e atraiu 3 monstros de elite de uma só vez. Com um rugido repentino, o grupo de 11 monstros veio correndo em sua direção, gritando coisas como: visitante indesejado. Vá embora. Menor divida o escudo. Menor devoção. Menor martelo forte. Ele imediatamente puxou a agressividade deles. O resto da equipe esperou um pouco antes de se juntar à luta também, usando suas habilidades de área de efeito. Zhang Yang não se juntou à luta. Ele seguiu em frente e caminhou até o segundo grupo de monstros. Eles rosnaram imediatamente quando foram acionados e correram em sua direção. Menor fúria sangrenta. Mais 30 de fúria. Assim que Zhang Yang ia começar a lutar, ele recuou imediatamente, mas depois de conseguir dar apenas 4 passos para trás, os monstros já apareceram bem na frente dele. Uau! Menor varredura horizontal. Num instante, a maioria dos monstros recebeu um dano enorme, de mais de 1500. A utilização da habilidade Aoi foi maximizada nesse tipo de situação. Uau! Menor golpe do trovão. Vários textos de dano apareceram novamente. Desta vez, Zhang Yang infligiu apenas cerca de 200 mais em cada um deles, mas o mais importante, todos foram infligidos com lentidão. Zhang Yang aplicou o kit nos monstros e recuou para se juntar à luz estelar infinita. Ele aplicou o kit nos monstros para agrupá-los com os da luz estelar infinita. Com tantos monstros por perto, a habilidade Aoi de todos também poderia causar dano aos monstros, maximizando tanto o tempo quanto a habilidade usada. Pela lógica do sistema, se houvesse muitos monstros em uma masmorra, o poder de ataque de cada um deles deveria ser enfraquecido. Caso contrário, nenhum tanque suportaria a quantidade de dano recebida após atacá-los todos juntos. Esses monstros aqui devem ter apenas cerca de 800 de poder de ataque. Zhang Yang e Luz Estelar Infinita haviam recebido menos de 300 de dano até então, fácil o suficiente para Enshui curá-los até a saúde máxima em um curto espaço de tempo. Naquele momento, Zhang Yang já possuía a habilidade chamada Menor Onda de Explosão, que lhe permitia atordoar todos os monstros ao seu redor por 4 segundos a cada 20 segundos. Ótimo pra caramba! O poder de ataque do grupo já era forte desde o início e, após adicionar mais alguns efeitos de aura, a velocidade de abate foi elevada a um nível totalmente novo. Em apenas um minuto, o primeiro grupo de monstros já havia sido derrotado, e o segundo grupo de monstros tinha apenas um terço de seu HP original restante. Luz Estelar. Peguem o próximo grupo de monstros. Ordenou Zhang Yang. Enquanto o segundo grupo de monstros fixava o olhar apenas em Zhang Yang, Luz Estelar Infinita conseguiu encerrar a luta facilmente sem atrair nenhum monstro em sua direção. Quando a Luz Estelar Infinita trouxe o terceiro grupo de monstros, o segundo grupo já havia caído. Sun Xiu e o restante dos atacantes nem tiveram tempo de descansar. A próxima onda de monstros chegou e continuou a golpear e explodir. Zhang Yang apenas sorriu levemente, satisfeito com o progresso ofensivo da equipe. Em seguida, partiu para puxar o quarto grupo de monstros. Uau! Isso é incrível! Wei Yan gritou alegremente enquanto destruía os monstros com sua menor colisão tornado. Ela conseguia causar pelo menos 1900 de dano a todos os monstros ao redor a cada lançamento, com apenas 5,5 segundos de recarga. Seu ataque já havia ultrapassado o de Zhang Yang e era tão forte que Luz Estelar Infinita teve dificuldade em segurar o agro de cada monstro. Alguns monstros eram até mesmo OT e quase chegaram perto de Wei Yan para atacá-la. Felizmente, Zhang Yang foi rápido o suficiente para chamar a atenção do monstro novamente. Após alguns golpes de menor varredura horizontal e menor golpe trovejante, quase todos os monstros voltaram a atenção para ele. O que você está fazendo? Está tentando me matar de cansaço? Gritou Enshui. Um atacante poderia parar para descansar um pouco e recuperar o fôlego, mas um curandeiro não tem tempo nem para enxugar o suor da testa. Se o curandeiro se atrasar, mesmo que só um pouquinho, os tanques podem morrer. Tanto Zhang Yang quanto a Luz Estelar Infinita se revezavam para puxar cada vez mais monstros, a ponto de Enshui não ter tempo para recuperar o fôlego. Parecia que ela poderia ter um ataque de frustração a qualquer momento. Zhang Yang viu a frustração dela e apenas riu. Não é como se o seu MP estivesse caindo. Por que você precisaria descansar? É só perda de tempo. Gra. Maldito seja.
Não era como se ela pudesse simplesmente ignorar a companheira de equipe e ficar de lado. Ela tinha que se recompor e continuar se curando. Grupo por grupo, os monstros eram levados para o grupo por Zhang Yang e luz estelar infinita. O grupo progredia tão rápido que nenhum deles teve tempo sequer de recolher os despojos da guerra. Dafodil Daedreal não recebeu a habilidade passiva redução de 75% de mana, mas sim a habilidade passiva aumento de 15% em todos os ataques de fogo como recompensa da missão de classe de nível 30 após concluir a missão de dificuldade A. Se tivesse concluído a dificuldade S, poderia ter obtido um bônus de 20% na passiva. Era tudo muito divertido quando uma piromante destruía os monstros, onda após onda, até que o mana deles acabasse. Ela conseguia, no máximo, durar 2 ondas antes de fugir da batalha e comer petiscos regeneradores de mana para recuperar seu MP. A equipe era forte e rápida, tendo levado apenas cerca de 10 minutos para eliminar centenas de monstros naquele salão majestoso. O andar inteiro estava cheio de moedas, itens aleatórios de Eticum e equipamentos. Levou mais 3 minutos inteiros só para vasculhar tudo. Como lutamos contra esse chefe? Perguntou Weyer. Depois de saquear todos os itens, os corpos do monstro desapareceram do salão, deixando-o limpo e deserto. A chefe tem 3 habilidades. Zhang Yang já havia se dado ao trabalho de relembrar a estratégia de batalha. Ele as anotou em um caderninho. Número 1. Ela escolheria um jogador aleatório e o colocaria em uma espécie de prisão por uns 5 ou 6 segundos, eu acho. Durante esse período, o aprisionado perderia HP. Essa pessoa não poderia conjurar nenhuma habilidade nem tomar nenhuma poção. Somente um curandeiro poderia curar o HP perdido. É por isso que esta masmorra deveria ter 2 curandeiros. Se um fosse aprisionado, uma curandeiro ajudaria o tanque enquanto o outro curaria a pessoa aprisionada. Ain Shui gritou, ei! Idiota! Por favor, adicione mais um curandeiro ao grupo. Não aguento tanto tratamento sozinho. Estou tão cansado. Certo. Assim que eu encontrar alguém adequado para o nosso grupo, adicionarei um curandeiro, respondeu Zhang Yang, como se não fosse verdade. Weyer então apontou a falha de ter apenas um curandeiro no grupo. E se ela fosse mandada para a prisão? Ela não consegue se curar. Zhang Yang riu e disse, eu tenho menor agressão da vanguarda e menor sacrifício para protegê-la. Mas se aquela vadia miserável tivesse que ser escolhida 2 vezes, então, não tenho nada a dizer. Podemos ter apenas azar. HMPH. O que mais? Perguntou Weyer. O segunda habilidade é como Armando-chefe, escolher e controlar um jogador aleatoriamente. Acho que a habilidade não pode ser eliminada. Ela só expiraria após um período fixo. O terceiro. A terceira habilidade é o Berserk. Bem, tecnicamente é um tipo de Berserk passivo. Ele adiciona 10% de dano de ataque por segundo. Ele acumula infinitamente e só pode ser dissipado arrastando o chefe para um ponto de gelo que aparecerá quando a batalha começar. Zhang Yang concluiu sua explicação. Bem, no geral, é bem fácil lutar. Vamos começar? Zhang Yang fez sinal para um Dreyshotz. Sem shots, ataque a chefe por 1 segundo. Arraste-a para cá. A plataforma de gelo não vai aparecer lá. Tudo bem. Um Dreyshotz mirou sua flecha na chefe e a disparou em sua direção. Banco. Hã? Que tipo de bastardo selvagem e incivilizado ousa se infiltrar no meu banquete? Jani ficou furiosa e desceu as escadas pisando duro. Ela tinha um Dreyshotz à vista e tirou um longo chicote preto de sabe-se lá onde o chicoteou. Menor fúria sangrenta. Menor ataque. Zhang Yang levantou sua espada e golpeou o chefe. Menos 613. Menos 1540. Menos 1429. Zhang Yang rapidamente aumentou a agressividade e aplicou menor Cripple Defense na chefe para reduzir sua defesa em 50%. Jani então voltou seu olhar para Zhang Yang e o atacou com seu chicote. Eu gastei tanto tempo e esforço decorando este salão para o banquete, e você simplesmente invadiu aqui e matou todos os meus convidados. Você arruinou meu banquete. Eu vou matar todos vocês. Eu vou matar todos vocês, selvagens. Menor bloqueio. Mais 30 raiva. Menos 321. Menor bloquear reflete dano. Menos 642. Menor golpe de escudo. Em apenas 2 segundos, o chefe atacou Zhang Yang novamente. Desta vez,
Ele não tinha menor bloqueio para usar e teve que receber o ataque de frente. Menos 2112. HM. Nada mal. O chefe só tem uns 3000 de dano de ataque. Zhang Yang atacou o chefe enquanto conversava com An Shui. Ei! Quando o chefe escolher alguém, quero que você cure apenas a pessoa. Acho que consigo aguentar por pelo menos 5 segundos. Narciso da Hydreion. Aceite a punição de raios. A chefe gritou e a luz deslizou pelo chão. Narciso foi imediatamente teletransportada para a entrada envolta em uma grande barreira de luz. Dentro da barreira, raios atingiam sem parar. Jing. Jani lançou menor prisão relâmpago. Receba 2000 de dano natural a cada 2 segundos por 6 segundos. Menos 2000. Zap. Com seu HP naturalmente baixo de apenas 3840, ela morreria com menos de 2 golpes. An Shui rapidamente lançou menor escudo sagrado primeiro, depois menor luz brilhante e, por último, menor vínculo de cura. Após curar mais de 4000 de PV, ela rapidamente lançou menor regeneração e a deixou lá. Menor escudo sagrado sozinho foi suficiente para absorver pelo menos 2000 de dano. Zhang Yang usou o menor bloqueio uma vez e, em 6 segundos, havia perdido apenas 2000 de dano. Para ele, isso foi um mero golpe, já que tinha mais de 7000 de HP máximo. 90%. Você me profanou. Um nobre. Um verdadeiro nobre. Por isso, você terá que pagar o preço pelos seus pecados. Jani rosnou alto e todo o seu corpo começou a se expandir, transformando-se instantaneamente de uma bela mulher nobre em um lobisomem marrom prateado e bestial. Jing. Jani lançou o menor despertar lobisomem. Aumenta 10% de ataque a cada segundo. Zhang Yang examinou rapidamente o salão e encontrou a plataforma de gelo. Então, empurrou um lobo mau em direção a ela. 10%. 20%. 30%. A cada segundo, o chefe ganhava mais ataque. Se Zhang Yang não tivesse usado o menor bloquear contra o ataque, seu dano teria aumentado de 2000, 3000, até 4000. Por sorte, a plataforma de gelo não estava longe dele. Quando o chefe ganhou mais de 8 acúmulos do bônus, Zhang Yang conseguiu arrastar sua bunda peluda até a plataforma de gelo. Jing. Menor o Ereon Fawak acabou e vai desaparecer. A chefe perdeu sua forma de lobisomem e lentamente retornou à forma humana. Embora ela pudesse ter recuperado sua forma humana, suas roupas não. Pedaços de roupas rasgadas balançavam em seu corpo, com apenas um pequeno pedaço de tecido cobrindo coincidentemente as partes íntimas, expondo uma grande quantidade de pele ao público. Uau! Tão grande! Tão justo! Os olhos de Fatia Endless Starlight brilharam com um brilho pervertido, babando enquanto falavam. Esta é a verdadeira menor defesa do aleijado. Maior. Cara gordinho. Esse deve ter pelo menos 34D, não é? Pode apostar que sim. Arg. Eu quero tanto tocá-los. Ponto. Vocês dois. Podem simplesmente morrer. An Shui zombou. Luz estelar infinita. Você será minha escrava. Sirva-me como sua única e verdadeira mestra. Jani sacou um arco longo, novamente sabe-se lá de onde, e disparou uma flecha em direção à luz estelar infinita. Jing. O jogador Endless Starlight recebeu o efeito menor tentação da alma. Pelo meu mestre, gritou Luz Estelar e avançou em direção ao Gorduan. Ele ergueu o martelo e o atingiu com força. Vai se fder. Por que me escolheu? Tem tantos outros para você escolher. Desgraçado. Gritou Gorduan. Aoyanger teve que esfregar a barriga enquanto ria incontrolavelmente. É isso que acontece quando você é um cachorro pervertido. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen irmãos. Solen irmãos.